Sejam bem-vindos ao canal da Singular Finance. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Rocha e, como sempre, é um grande prazer estar aí com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar sobre um ETF que tem como foco o mercado imobiliário, que investe quase que 100% dos seus fundos em REITs, Real Estate Investment Trust. Vamos falar sobre o ETF KBWY. E o nome do ETF de hoje é o Invesco KBW Premium Yield Equity Rate ETF, que tem como ticker symbol as letras KBWY e, como eu falei anteriormente, é um ETF que foca no mercado imobiliário, em empresas de REIT, que são Real Estate Investment Trust. Então temos aqui alguns pontos importantes sobre esse fundo. Ele acompanha ou opera dentro do KBW Nasdaq Premium Yield Equity Rate Index, que é o índice que esse ETF está operando, ok? Também lembrando que 90% desses fundos para mais são utilizados em empresas com market cap, capitalização de mercado de small até mid, ou seja, algo próximo aí no range de 300 milhões de dólares até 10 bilhões de dólares de market cap, podendo ter algumas exceções. E também empresas com dividendos competitivos. Esse ETF, esse fundo, faz uma distribuição mensal dos seus dividendos, ou seja, aquele investidor que comprar, tiver em seu portfólio esse ETF, irá receber dividendos todos os meses, ok? Também lembrando que esse ETF foi ao mercado em 2010, ou seja, é um ETF que já tem um tempo de mercado. Temos aqui os dados de hoje desse ETF aí, do dia 28 de abril, ok? Então temos aí que o total de ativos gerenciados está em algo próximo aí do 310 milhões de dólares, com preço de 22 dólares e 89 centavos. Como podemos ver aqui, esse fundo está com um preço bem próximo do seu preço máximo na variação de 52 semanas, ok? Variou de 13 dólares e 15 centavos até 23 dólares e 66 centavos, lembrando que o preço hoje está em 22,89, ok? Com beta de 1,38, é um ativo de alta volatilidade na teoria em relação ao mercado. Então temos aí que esse ativo está rendendo 8,08% na forma de dividendos, o que daria 1 dólar e 85 centavos. E como eu falei anteriormente, esse fundo aqui, esse ETF, tem uma distribuição mensal de dividendos, com uma taxa administrativa de 0,35% e um volume aí próximo de 85 mil. E no seu portfólio podemos encontrar aí 32 holdings e iremos mostrar as top 10 e também falar um pouquinho sobre as top 5, ok? Então temos aqui na direita 3 gráficos do seu preço para ter uma ideia do retorno do preço, ok? De 5 anos, 1 ano e também year to date, que seria dentro de 2021. Então vemos que em 5 anos o seu preço está negativo aí 30,03%. Vemos que teve uma queda muito forte, por assim dizer, na época que o coronavírus, lá por volta de fevereiro, março de 2020, que o coronavírus estourou, por assim dizer. Então vemos aqui uma queda muito forte, porém está tendo uma recuperação. Então em um ano, pegando agora esse gráfico de 5 anos e pegando o período de um ano mais recente, uma janela de um ano, temos aí quase 42% positivo na performance do retorno do seu preço, ok? E dentro desse ano de 2021 temos também uma performance positiva de 11,06%. Não é um retorno total, pois aqui é apenas o preço sem incluir os dividendos. E agora sim vamos dar uma olhada no retorno total, que seria o retorno do preço também com os dividendos, ok? Então olha só, em 10 anos vemos aqui que o KBWY está com retorno total de 63,61% em 10 anos. E o mercado, o S&P 500, que seria um índice que acompanha as 500 maiores empresas com ações negociadas na Bolsa Americana, em 10 anos estaria com 245% aproximadamente. Agora em 5 anos o KBWY está em 3,10%, quase que no 0 a 0, e o mercado em 65,14%. Em 3 anos já está negativo esse ETF de hoje, e o mercado 36,28%. E agora em um ano, olha só, no período aí de um ano, esse ETF aqui está com 56,37% de retorno total, bem acima que o mercado está em 10,40%. Ou seja, pode ser que
esse fundo, esse ETF aí esteja com um momento bom, com crescimento, porém, como sempre falo aqui para vocês, uma performance passada não garante uma performance futura. Então temos aqui agora dados da negociação. Então, como eu falei, o volume está em próximo de 85,5 mil, com volume médio de 3 meses de 231 mil, quase 232 mil, fechando em 23 dólares e abriu em 23,07 dólares. E temos aqui a diversificação desse fundo e, obviamente, como eu falei também anteriormente, temos aí que aproximadamente 100% dos fundos das holdings da ETF KBWY são empresas de real estate, são empresas no setor imobiliário. Então temos aí que apenas 18% está em dinheiro ou algo equivalente. Então temos aqui o histórico do dividendo desse fundo de 10 anos. Aqui em cima temos todos os meses que foram pagos dividendos de 10 anos para cá, ok? Ou seja, lá de 2011 até a data de hoje. Então vemos aqui que é muito comum esse ETF pagar um dividendo mensal acima de 10 centavos por ação e em alguns momentos, até que mais recentes, de 2017 para cá, em alguns momentos conseguiu pagar algo aí acima dos 20 centavos, porém ainda não alcançou os 30 centavos por ação em um único mês, ok? Porém vemos também que esse fundo está tendo um declínio no seu dividendo, ou seja, com uma queda no valor do seu dividendo, porém, em contrapartida, vimos também que o preço desse ativo cresceu bastante, né? Em um período de um ano cresceu mais de 40%. Então temos aqui agora o valor total do seu dividendo. Vemos, como eu falei, que em 2020 estava acima dos 2 dólares e o último dividendo acumulado aí de 12 meses estaria abaixo de $1,90. Porém, ainda não temos o dividendo fechado de 2021. Então vemos que teve uma certa flutuação. Em 2015 estava abaixo dos 2 dólares e tivemos 3 anos consecutivos que ficamos acima dos 2 dólares, então caindo para baixo dos 2 dólares e voltando aí acima dos 2 dólares. Lembrando que o dividendo de $1,85 no momento é baseado nos últimos dividendos pagos, ok? Pode ser que em 2021 o dividendo fique acima de 2 dólares também. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu falei no começo do vídeo, esse fundo aí tem 32 holdings no seu portfólio. E aqui nós temos as top 10 empresas que constituem, para vocês terem uma noção, quase que 45% desse fundo como um todo, e as top 5 sozinhas constituem um pouco mais de 25% do ETF KBWY. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, o top 1, que é a Geo Group Inc., constitui 5,59% desse fundo e a top 10 é 3,52%. E como eu falei, essas 10 empresas juntas aqui são quase 45% do fundo como um todo. E agora vamos dar uma olhada superficial nas top 5. Vamos começar então com a top 1, The Geo Group, que tem como ticker symbol as letras GEO e market cap está em 715,19 milhões de dólares. E olha só, o seu preço de hoje, que está em 5 dólares e 68 centavos, como vemos aí, está muito próximo do valor mínimo num período de 52 semanas, que foi de 5,57, e o valor máximo desse período foi de 13,40, para vocês terem uma ideia da diferença, ok? Com beta de 0,89, rendendo hoje 17,45% na forma de dividendos, o que daria $1 por ano por ação. Também é importante falar que essa empresa ficou um tempinho sem pagar dividendos e recentemente retomou o pagamento de dividendos, ok? E essa empresa faz uma distribuição trimestral do seu dividendo. E vemos aqui também que o seu preço sobre o fundo de operações ajustado está em 2,81 e o do setor é 21,24, ou seja, está muito abaixo do setor, um volume aí de 1 milhão, ou seja, continua sendo um ativo com uma certa liquidez. Então vemos aqui que em 5 anos está negativa 74,02%, pelo menos no retorno do seu preço, porém temos aqui em cima o retorno total para termos uma base. Olha só, para vocês terem uma ideia, em 10 anos o retorno do preço desse ativo está 67,47%,
46% negativo, porém, em retorno total, que seria com os dividendos, está em 19,45% negativo, ou seja, os dividendos num período aí de 10 anos meio que ajudaram bastante no retorno, porém continua negativo. Vemos que apenas em uma semana, no período de uma semana aí bem recente, que ela está positiva em questão de retorno total. Está 1,24% positivo e comparando com o mercado, o S&P 500, continuou com uma performance um pouquinho abaixo do mercado, que o mercado está com 1,26%. E temos aí a sua top 2 holding, que vai ser a Preferred Apartment Communities, com ticker symbol APTS. Market cap em 530,78 milhões de dólares e preço está em 10 dólares e 35 centavos. Essa aí, por outro lado, já está bem próximo do seu valor máximo no período de 52 semanas, né? Está em 10,35 hoje, o valor máximo foi de 10,97 e o valor mínimo desse período 4,82, ou seja, a princípio está num bom momento, ela está passando por um bom momento, com beta de 1,16 de volatilidade, rendendo 6,71% na forma de dividendos, o que daria 70 centavos no ano, ok? Também com uma distribuição trimestral. Agora, no caso dessa empresa, vemos aqui o seu preço sobre o fundo de operações ajustados está em 12,45 e o do setor 20,39 e um volume de 205 mil. Então vemos aqui que em 5 anos, em questão de preço, está 15,75% negativo. Agora olha só, vamos para o retorno total. Vemos que em 10 anos estaria positivo em 117,38% e o mercado 279,12% positivo. Agora olha só, em 5 anos, como vimos aqui, em questão de preço está 15,75% negativo, vemos que em retorno total, em 5 anos, estaria positivo 20,38% e temos aqui agora dados mais recentes, vemos que essa empresa, comparada ao S&P 500, está tendo uma performance melhor que o mercado diversas vezes aqui, em um ano, year to date, em 6 meses, e também vemos aqui que em uma semana, porém em um mês estaria um pouquinho abaixo do mercado, porém vemos aí que numa janela de um ano, também dentro desse ano, year to date, essa empresa, a PTS, está tendo uma performance em questão de retorno total melhor que o mercado, ok? E a sua top 3 vai ser a American Finance Trust, que tem como ticker symbol as letras AF e N, com market cap aí um pouquinho acima de 1 bilhão de dólares e seu preço hoje 8,87. Vemos aqui que no período de 52 semanas variou de 5,14 até 10,46. Hoje estaria aí mais próximo do seu valor máximo do que o seu valor mínimo, com beta de 1,21, um pouquinho aí mais volátil que o mercado na teoria, rendendo quase que 8% na forma de dividendos, o que daria 78 centavos aí por ação no ano. No caso, essa já é uma empresa um pouco mais nova, entrou no mercado no finalzinho de 2018, comecinho de 2019, ok? Ela faz uma distribuição trimestral e vemos aqui que no caso dessa empresa, o seu preço sobre o fundo de operações ajustados está em 10,84 e o mercado está em 20,39 no caso o setor, ok? Ou seja, está abaixo do setor, com volume aí de 132 mil. Então vemos aqui que desde que ela foi inserida no mercado, ela estaria 34% negativo em questão de preço, ok? E agora em questão de retorno total, vemos que em um ano estaria acima do mercado, assim como também em outras janelas, por assim dizer, vemos que em uma semana, em 6 meses, também year to date, essa empresa, embora nova no mercado, tem tido uma performance melhor que o mercado em questão de retorno total. A sua top 4 holding vai ser a Office Properties Income Trust, que tem como ticker symbol as letras OPI, market cap está em 1,35 bilhões de dólares, preço de hoje está em 27,95 e assim como a outra que vimos ainda há pouco, está também mais próximo do seu valor máximo no período de 52 semanas do que o seu valor mínimo. Ou seja, a princípio também está tendo um bom momento em questão de preço aí no curto prazo, com beta de 1,25 rendendo 7,91% na forma de dividendos, o que daria 2 dólares e 20 centavos no ano por ação, também com uma distribuição trimestral. Então, no caso dessa empresa, vemos também que o seu preço sobre o seu fundo de operações aí ajustado também está abaixo do setor em 10,45 e o setor 21,24. Então, no caso dessa empresa, essa ação está com volume de 48,2 mil.
Então olha só, vemos que em 5 anos estaria, em questão de preço, 62,71% negativo em questão de preço. Em retorno total, em 5 anos, continua negativo em 41,19% e o mercado aí 120,29% positivo. Agora, mais para o curto prazo, vemos aí que em um ano, diferente das últimas duas que vimos, em um ano, essa empresa, em questão de retorno total, está com uma performance pior que o mercado em um ano, porém, dentro desse ano e também numa janela de 6 meses, ela está com uma performance melhor que o mercado, melhor que o S&P 500 em questão de retorno total, ok? E vemos daqui agora que mais no curto prazo, fechando uma janelinha um pouco menor aí de um mês, ela está pior que o mercado, estaria tendo um declínio, ok? E a sua top 5 aí com 4,35% de peso no ETF KBWY vai ser a empresa Global Net Lease, que tem ticker symbol as letras GNL, market cap em 1,72 bilhões, também bem próximo do seu valor máximo aí do período de 52 semanas, com preço hoje em 19,07 e o seu valor máximo nesse período de 52 semanas foi de 19,21, beta de 1,33, rendendo 8,43% na forma de dividendos, o que daria aí $1,60 no ano por ação, também com distribuição trimestral, assim como as outras 4 empresas que falamos. Agora vemos aí que o seu preço sobre o fundo de operações ajustados está em 10,63, também abaixo que o setor, que está em 20,39, em um volume de 124 mil aproximadamente. Então vemos aí que em 5 anos, assim como as outras que vimos, em questão de preço também está negativo, com 26% negativo, agora em retorno total, que seria com os dividendos, para vocês verem que como os dividendos podem fazer a diferença em um investimento, ok? Claro que não é garantido, porém podem fazer a diferença. Então olha só, em 5 anos, embora o preço esteja 26% em negativo, em retorno total está 22,52% positivo, ok? Porém com uma performance abaixo que o mercado. Porém vemos aqui também que no curto prazo, aí, ó, em um ano, year to date, que é dentro desse ano, em 6 meses, em também um mês, essa empresa está com uma performance em retorno total melhor que o mercado. Porém, aqui em uma semana, que é um espaço de tempo muito curto, está 0,42% negativo e o mercado 1,26% positivo. Vamos ver agora 2 casos aí envolvendo o ETF KBWY, começando com essa tabela aqui em cima, com dados de hoje, ok? Então olha só, vamos pular aqui para $1 milhão. Com $1 milhão aplicados hoje no KBWY, um investidor compraria 43.687 ações e algumas frações também, com uma renda anual de dividendos de quase $81 mil. Lembrando que no momento da compra, o investidor estará sujeito também à oscilação de preços e como é um ativo que faz pagamento mensal de dividendos, o seu dividendo também pode ser alterado, que o valor desse dividendo pode ser alterado também. Então aqui são com dados de hoje, ok? Dia 28 de abril de 2021. Agora temos um estudo de longo prazo. Eu coloquei aqui, nesse caso, $2 mil investidos por ano, sempre em janeiro e julho de cada ano, ok? Ou seja, $1.000 em janeiro e $1.000 em julho de cada ano, 2017 até 2021. Então temos aí quase 4 anos e meio nesse estudo. Então vemos aqui que quase que todas as compras estariam negativas. Inclusive coloquei aqui embaixo na esquerda o gráfico de 5 anos do preço desse ativo para ajudar a entender os resultados, ok? Vemos que apenas 2 compras estariam no verde, que seria julho e janeiro desse ano, ok? E temos aqui que em questão de dividendos, temos acumulado aí quase $1.300 na forma de dividendos, ok? Que não foram reinvestidos. Então olha só, em questão de valor, os $9 mil que foram investidos teriam uma perda aí de quase 19%, estariam valendo hoje $7.302,05, ok? Uma perda aí de quase $1.700 em questão de valor. Agora vamos somar os dividendos. Então esse valor agora, somando os dividendos, estaria um valor total aqui embaixo de $8.607,40, ainda no vermelho. Porém, como vocês podem ver, os dividendos nesse caso deram uma ajuda, porém não ajudou o suficiente para
para ver o verde, ok? Então vemos aí que somando os dividendos, o retorno estaria 4,36% negativo. Porém, pessoal, vale lembrar também que nesse caso aqui temos apenas 2 aportes no ano, ok? Aportes semestrais. Pode ser que com aportes mais com uma frequência maior, seja mensal, semanal, pode ser que o investidor esteja no verde. Porém, para não ter uma tabela enorme aqui para vocês, fizemos então uma tabela com 2 aportes no ano. E nessa tabela que eu peguei lá do Seeking Alpha, também achei importante trazer aqui para vocês. Vamos dar uma olhada rápida. Temos o ETF KBWY ao lado de outros 4 fundos, também no setor imobiliário, ok? Então vemos aqui que em questão de taxa administrativa, o ETF KBWY é o que tem a maior taxa, ok? Está em 0,35%. Vemos que outros 3 fundos aqui estão abaixo de 0,1% em taxa administrativa, porém temos aqui que um deles está aí bem próximo, né, em 0,34%. Agora, em questão de rendimento de dividendos, o KBWY tem 8,06% e os outros 4 fundos estão abaixo de 3%, ok? Porém, vemos aqui também a performance desses fundos em questão de preço, não em retorno total, temos aqui em questão de preço. Então vemos aqui que em questão de um ano, todos esses fundos estão com uma performance até que boa, principalmente em relação ao mercado, com uma performance melhor que o mercado em questão de preço, e vemos aí que o fundo KBWY é o que está com uma performance melhor num período de um ano aí, de quase 42%, pelo menos em questão de preço. E em 5 anos, desses fundos, é o fundo que está com uma performance pior aí, né? Está negativo 30%. E vemos que os outros 4 fundos estão com uma performance positiva em questão de preço. Então temos aí mais um ETF de alto rendimento de dividendos para acompanhar, dessa vez um ETF focado no mercado imobiliário. Vamos ver então se ela vai crescer e continuar pagando esse alto rendimento de dividendos a partir de hoje, ok? Gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal da Singular Finance, deixem o like nesse vídeo, esmaguem o botãozinho do like, isso nos ajuda bastante. Se possível, ativem o sininho de notificações e compartilhem o nosso vídeo e esse canal com todos que tenham interesse. Meu nome é Eric Rocha e nos vemos na próxima.